Bom dia, esse é o vídeo que explica a aula do dia 3 de abril de português, páginas 112 e 113. Olha a explicação dessa atividade, presta atenção. Observe as palavras primitivas na primeira coluna. As palavras primitivas da primeira coluna é essas daqui: caixa, capa e capuz. Utilize prefixos e sufixos para escrever palavras derivadas dela, seguindo as indicações da segunda coluna. A segunda coluna é essa daqui, aqui você vai pôr a resposta. Então, vamos lembrar o que é palavras primitivas. Ó, na atividade anterior, nós vimos que palavra primitiva é a palavra que dá origem a outras palavras. Da palavra sombra, eu posso escrever sombrinha, sombrear, assombrado. Então, olha só, esse A que está na frente do assombrado é um sufixo, um prefixo, tá? Então, você coloca um sufixo ou prefixo, você muda a palavra. Lembra do prefixo vem antes da palavra e o sufixo vem depois. E aí você vai usar essas orientações aqui para formar outra palavra com a palavra caixa, tá? Então, nessa primeira linha você tem que colocar que foi colocado em caixa. Então, você vai pôr um prefixo, um sufixo em caixa e a palavra vai significar que foi colocado em caixa, tá? Então, o que eu devo colocar na frente ou no fim de caixa para parecer que a palavra significar que foi colocado em caixa? Então, tem que colocar o em aqui na frente e o tado no fim, tá? Então, vai ficar encaixotado. Ó, da palavra caixa, nós colocamos prefixo e sufixo e escrevemos a palavra encaixotado, que é a mesma coisa que foi colocado em caixa, tá? Aqui tem outra palavra para você fazer uma palavra derivada com a palavra primitiva, tá? Então, caixa, profissional que trabalha colocando objetos em caixa. Encaixotador. Então, na frente eu pus o em, no fim eu pus o ador e ficou encaixotador, tá? Agora, a ação de colocar em caixa. Encaixotar. Certo? Então, a gente pegou a palavra caixa, colocou prefixos e sufixos nela, tá? Letrinhas antes e depois, transformamos em outra palavra que significa cada um desses itens aqui, tá? Agora os outros eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Escreva antônimos das palavras formadas no item 3 e 5, ó. Item 3 e item 5. O item 3 ficou encaixotar, não é? Então, qual seria o antônimo? Qual seria o contrário de encaixotar? Desencaixotar, é isso? Então, colocou na frente do encaixotar o desencaixotar, tá? Agora, o do número 5 eu vou deixar para vocês verem qual é o antônimo, tá? Escreva o significado das palavras da resposta anterior. Resposta anterior é a A, tá? Então, desencaixotar e a outra palavra que você escreveu aqui, o que significa? Desencaixotar significa tirar de dentro de uma caixa, tá? E a outra?
Que prefixo você usou para formar essas palavras? Essas daqui que a gente está trabalhando, tá? Nós usamos o prefixo que vem antes da palavra des, D-E-S. Leia o texto da escritora e ilustradora Kátia Canton. Complete as palavras com o prefixo que acrescenta o sentido de repetição. O que vem antes de uma palavra para dar o sentido que está repetindo é o R e o E. Re. Então vamos ver, ó. O mais legal da letra R maiúscula é que ela está presente em uma grande tendência do mundo, a sílaba re. Reutilizar, reciclar, recriar, repensar. Quero dizer, em vez de começar as coisas do zero, o re fala de recomeçar, isto é, de aproveitar o que já existe. Então, o re, na frente dessas palavras aqui, ó, significa aproveitar o que já existe. Reutilizar é transformar coisas que já foram usadas e que seriam jogadas fora em coisas novas. Por exemplo, você pode transformar uma garrafa plástica vazia em um vasinho para flores. Reciclar é transformar materiais usados em materiais novos. Reciclar é transformar materiais usados em materiais novos, que podem ser utilizados novamente para as mesmas coisas ou para outras. Por exemplo, o papel reciclado é feito com papel usado, picado, misturado com água e cola, que vira uma pasta e se transforma em papel novo. Então, reutilizar é usar novamente para fazer para fazer de novo a utilidade dele ou para outras coisas. E reciclar é transformar, tá? Algum material que já foi usado em outro ou no mesmo, como esse exemplo é o papel. O papel usado dá para fazer transformar em papel novo. Quantas palavras diferentes foram formadas com o prefixo usado? Transcreva-as. O prefixo usado foi o re, o R e o E, não é? Então, quais as palavras que foram formadas? Reutilizar, reciclar, recriar, repensar, recomeçar, tá? Essa daqui duas se repete, tá? Não precisa escrever essas. E transcreva-as é para escrever todas aqui, tá? Dos verbos indicados no item anterior, que são os que vocês escreveram aqui, quais estão relacionados ao tema da preservação ambiental? Então, preservação ambiental é preservar o ambiente, a natureza, tá? Qual dessas palavras que você escreveu aqui está relacionado em proteger a natureza? Quando você reutiliza alguma coisa, essa coisa não vai para o lixo, que o lixo polui a natureza, né? Então você está protegendo a natureza. Põe essa daqui lá. Recriar também, você pega alguma coisa que ia para o lixo e vai transformar em outra. Reciclar, né? Eu falei recriar. Agora, reciclar também. Você transforma materiais usados em outros, tá? Então, essas três palavras são verbos que estão relacionados ao tema da preservação ambiental. Aí explique por que porque quando estamos reutilizando, reciclando, nós estamos preservando a natureza, pois esses itens não são jogados no lixo.
Use sufixo. Sufixo é o que vem antes da palavra, tá? Para transformar as palavras destacadas em verde em substantivos. Sufixo, desculpa, é o que vem no final, tá? Então, ó, essas palavras aqui, ó, que estão em verde, reutilizar, reciclar e recriar, ele quer que ponha alguma coisa no fim, tá? Para transformar em substantivos, tá? Então, substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Então, o que poderia colocar aqui no final de reutilizar para virar um substantivo? Ficaria reutilização. Põe o são com C cedilha no fim. Escreve lá. Depois, reciclar. Vai ficar reciclagem. Depois, recriar. Vai ficar recriação. Recriar. Tira o R. São. Coloca lá, tá? Aqui. Utilize o prefixo re com os verbos do quadro abaixo, que são esses, para formar outras palavras. Escreva os significados das palavras formadas. Se necessário, consulte um dicionário. Então, eu vou fazer essa primeira com vocês. O que eu teria que colocar? Como que ia ficar se eu se eu colocasse o re aqui no fazer? Vai ficar refazer. Aí põe um tracinho e você tem que pôr o significado de refazer, que seria fazer de novo ou fazer novamente, tá? Aí isso você vai fazer com a palavra abrir e vai pôr na frente o significado da palavra nova que a gente fez, tá? Então é tudo para colocar o re na frente e escrever o significado depois, certo? Qualquer dúvida, manda mensagem para a professora.